Vamos nos preparar para esse encontro. É muito importante esse momento, esse se entregar nas mãos do Pai. A Laura veio hoje também participar com nós. Isso, que bom. Mais um. Esse se desligar é o deixar ele em primeiro lugar, né? Justamente o Evangelho de hoje vem falar sobre isso. Colocar ele na frente da nossa vida, da nossa existência. Não buscar nada em troca daquilo que fazemos, assim como nós recebemos de graça, vamos buscar dar de graça também, né? Então vamos nos aquietar, deixar tudo aquilo que está atrapalhando essa nossa jornada lá fora, e aqui dentro vamos fazer, né, acontecer a vontade dele, né, que o reino dele se realize, pelo menos nesses momentos onde nós estamos aqui reunidos. Com muita humildade, com muita simplicidade, vamos nos colocar perante ele. Busquem se esvaziar, é o seguir o caminho do desapego. Não necessitar das coisas do mundo, ir se desprendendo de tudo, a ponto de não necessitar de nada para ser feliz. Esse é o ponto máximo da nossa aprendizagem aqui nessa terra. Não se fixar a ela, não se prender a ela, e sim ao reino de Deus, ao que interessa, ao seu reino, a Ele, deixar Ele reinar plenamente. Para isso nós temos que abrir a porta do nosso coração, só nós podemos abrir, a porta só abre por dentro. Até o nosso Pai, o nosso Deus não tem acesso a essa porta, só nós que temos. Assim Ele quer. Então Ele quer o nosso sim. Ele espera o nosso sim para poder agir na nossa vida, em nós. Enquanto o não é colocado, Ele fica do lado de fora, aguardando, esperando o momento certo. Então diga sim a Deus, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer essa morada definitiva em cada um de nós. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Peça que Ele venha animar a todos nós nessa noite, aumentar um pouquinho mais a nossa fé. Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos um pouco melhor desse Evangelho, do que Ele deseja nos ensinar. Peçam a paz, a saúde para todos nós, para nossa família. E em especial, como sempre fazemos, vamos rezar pela paz no mundo. O mundo está em guerra, está tudo perdido aí nas ilusões do mundo. Que eles possam encontrar o caminho. Encontrar a paz é deixar Jesus reinar em nós. Então invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e e renovareis renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, leiam pelo menos mais uma vez, é longo, né? Depois nós voltamos para fazer a partilha. Peço a Deus que ilumine a todos nós. Pronto, gente. Deu para ler uma vez? Deu? Então vamos lá, vamos procurar refletir, né? Como no Evangelho da semana passada, nisso também dá para nós conversarmos bastante. Tem muitas coisas interessantes, né?
que pode ser colocada. Então vamos aí, um ou outro vai falando de uma coisa, outro de outra, assim nós vamos completando, né? E assim entendendo um pouco melhor desse evangelho. Eu vou dar um início, um pequeno início, depois vocês continuam. Então esse, interessante, né? Esse mestre da lei, né? Uma pessoa que conhecia as escrituras, pelo menos se entende que conhecia, né? Ele vem colocar Jesus à prova, ele vem colocar Jesus, como diz o próprio texto, em dificuldade, né? E nessa pergunta que ele faz para Jesus, dá para se entender claramente que ele está preocupado com ele mesmo, né? O que eu devo fazer para receber a vida eterna? E Jesus, na sua sabedoria, ele é Deus, ele não se intimida perante as nossas questões, os nossos problemas, nossa vida do dia a dia, né? Ele está acima, muito acima de tudo isso. Em nenhum momento ele se deixou intimidar por esses fariseus, né? E pelo contrário, ele usa esses próprios fariseus, essas pessoas que vêm buscar derrotá-lo, né? Ele busca ensiná-lo e faz isso com categoria, né? Faz isso com amor. São eles que não querem entender, né? E em cima da pergunta dele, Jesus ele volta, né? Bonito isso. Muitas vezes nós vemos Jesus fazer isso, né? Ele responde com uma outra pergunta, né? O que está escrito na lei? Olha que interessante. Daí o homem, né, vai responder, né? Porque ele conhecia. Jesus não queria embaraçá-lo. Olha que interessante. Esse homem queria embaraçar, né, dificultar Jesus, mas Jesus não devolve com a mesma moeda, né? Ele não quer embaraçar aquele homem, não quer rebaixar aquele homem, muito pelo contrário, né? Ele busca reerguer as pessoas, seja lá qual for. Então, em momento algum, nós vamos ver nos evangelhos, na vida de Jesus, né, que ele venha abaixar, rebaixar as pessoas, enfim. De forma alguma. Ele sempre busca reerguer as pessoas, né? E ele sabia que aquele homem tinha a resposta. Por isso que Jesus perguntou. Ele sabia que aquele homem, ele conhecedor das leis, ele saberia responder essa questão, né? Daí o homem respondeu com categoria, né? Ele sabia daquilo. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha, a resposta estava ali pronta, né? Jesus perguntou-lhe e respondeu no ato. O próprio Jesus disse: respondestes corretamente, né? Olha, fez até um elogio para ele, né? Daí continuou: faze isso. Aí tem a resposta: aí você viverás, né? Poderia ter terminado aí mesmo, não poderia? Não é verdade? Poderia. Jesus, ele respondeu, Jesus fez com que ele respondesse, ele respondeu certo, né? Mas ele quis ainda continuar, né? E perguntou: e quem é o meu próximo? Daí Jesus conta essa história tão bonita, né, para nós, desse homem que foi pego pelos ladrões, né? Enfim, não vamos repetir a história toda, né? E no final ele volta para aquele homem e pergunta, né? Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?
E ele respondeu novamente com categoria: aquele que usou de misericórdia para com ele. Daí Jesus volta e diz: vai e faz a mesma coisa. É muito bonito, né? Essa posição de Jesus, né? Querendo ensinar, gente. Isso que eu acho muito legal, né? Em Jesus, que de forma alguma ele rebaixa, ele ensina, só ensina, ensina, ensina. Ele quer que aquele homem melhore, né? Aquele que queria atingi-lo, ele quer que aquele homem cresça, né? Entenda e seja melhor. Que bonito. Quem dera nós pudéssemos repetir sempre, né, na nossa vida essa ação de Jesus. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Fiquem à vontade. Posso começar hoje? Claro, sempre pode. Eu gosto muito, desse trecho. Então, eu sei. Mas toda vez que a gente lê esse evangelho, né, a gente pensa, analisa. O que é fundamental, eu penso assim, é nós nos colocarmos nesse evangelho. Né? Então fica essa pergunta: aonde, né? E como, né, nós nos colocarmos nesse evangelho, em que lugar que nós podemos nos colocar aí? A resposta para isso é simples, né? Nós somos batizados, frequentadores da igreja, cumprimos as nossas missões direitinho, vamos na missa, pagamos o dízimo, somos franciscanos, tudo isso. Né? Então, se a gente se colocar aí, a gente está na categoria dos levitas aí, né? E dos sacerdotes, que fazem tudo certinho, bonitinho, porém, aí vem a coisa. A intenção desses sacerdotes levitas, que eram as autoridades na religião, é daí que vem os exemplos. Daí que devem vir os exemplos. Por isso essa colocação aí, né? Sacerdotes e levitas. O sacerdote que conhecia as coisas divinas, como agir, né? E os levitas, que eram conhecedores das leis. E a pergunta aí, essa questão aí é interessante, que a questão é a pergunta capciosa. É a pergunta que é feita para te colocar numa situação complicada, para testar, no caso aí, né, a sua fidelidade, a sua realidade para com a religião, para com a fé que professas. Então é importante nós nos colocarmos aí, porque eles citam, eles tinham essa repudiação, essa coisa, esse preconceito contra os samaritanos. Eles não toleravam os samaritanos. Para eles, os samaritanos era tudo que não prestava, né? Era tudo que eles, pelo menos essa era a imagem que eles queriam passar. Aquelas pessoas que não interessavam para eles, eles colocavam como pessoas ao avesso deles. Né? Então Jesus, sabendo disso, né, essa pergunta capciosa, Jesus dá uma resposta sábia, uma resposta divina. É aí que entra a coisa. Então, para cada pergunta capciosa, a sabedoria divina dá uma resposta. Então, eu acho que é aí. Nós temos que nos colocar na condição do samaritano. Porque a parte boa nós já somos, né? Frequentamos a igreja, somos cristãos, enfim, tudo isso que nós já sabemos. E aí o samaritano, ele não dá a resposta teórica, que era que eles queriam ouvir, mas ele dá a resposta prática. É o exemplo do amor ao próximo. Esse aqui é o X da questão aí. O amor incondicional ao próximo, independente de quem seja ele, da raça, credo, estado, condição social, é aquele que precisa.
é aquele que foi roubado, que foi furtado e foi largado à beira, à margem. Então é esse olhar hoje que nós temos que ter. Quem é esse que está à margem, abandonado, roubado, furtado, explorado, à margem, que ninguém olha? A gente, como bons frequentadores, bons cristãos, né? Nosso olhar não pode ficar só voltado para dentro do templo, mas voltado para a igreja como sinônimo de nossa fé. Temos que ter olhos para esses que estão à margem, que são roubados, furtados, explorados, oprimidos, largados à margem. São os marginalizados. Então é essa questão. Então a resposta sábia vem justamente daqueles aos quais eles discriminavam, que no caso é o samaritano. Então é essa pergunta que fica para a gente, né? Essas pessoas tidas como importantes, pessoas importantes, né? Nunca se importaram com aquele caído à beira do caminho, né? Aqueles que estavam à margem. Pelo contrário, né? Não tinham esse olhar que vem do coração. Tanto é que o exemplo aqui do samaritano, ele não se preocupa só em resolver o problema de imediato. Olha que interessante. Ele pede para a pessoa da hospedaria tomar conta dele. Depois ele voltou e ainda pagou algumas moedas, né, pelo que tenha feito e continuou dando assistência. Não resolveu o problema só aquele momento. Aí eu vi o cara, dei uma ajuda para ele e virou as costas e foi embora. Não, pelo contrário, né? A demonstração foi muito além disso. Ele mostrou compaixão mesmo. Ele mostrou preocupação com aquele marginalizado. Então é essa aqui. Porque a importância, a pergunta é o que devo fazer para ganhar a vida eterna. Jesus falou muito simples. A resposta de Jesus é muito simples. Simples de ser falada, mas difícil de ser praticada. Difícil para aqueles levitas, né? E doutores da lei, lá, e o sacerdote. Mas não para o samaritano. O samaritano teve compaixão. Compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro, sentir o sofrimento. Quando fala paixão de Cristo, não foi o sofrimento de Cristo, né? O passere, né? Cristo sofreu na cruz, morreu na cruz. Né? Ele teve compaixão, sofreu junto, sentiu a dor do outro, se compadeceu e agiu como um bom ser humano deve agir. Então não basta ser um bom cristão, entre aspas aqui, né? Ser um bom frequentador, pagar o dízimo e as missas, tudo bonitinho, mas não temos olhar para aquele que realmente está à margem. É isso que Deus quer de nós. Amor incondicional. Ter essa percepção e agir como Jesus agiu, né? Guardadas as devidas proporções. Nos dias de hoje, quem são esses que estão às margens? Abandonados, explorados, né? Vamos na igreja, vamos nos alimentar da palavra, da Eucaristia, mas da porta para fora é que começa a nossa vida cristã. Então é importante esse evangelho de hoje. Dá muito pano para manga, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um monte de tempo, mas na verdade é isso, né? Se nós nos colocarmos aqui, a gente pode escolher em que lugar nós estamos. Um exame de consciência, né? Nesse evangelho de hoje. Isso é importante. Nós podemos estar em todos os lugares. Um dia nós estamos num lugar, outro dia nós estamos no outro, depende. Nós temos um privilégio, né, Luizinho? Nós temos uma boa casa, simples, mas boa, onde morar, temos o que comer, temos um salário, né? Vivemos com dignidade, né? Mas precisamos olhar aqueles que não conseguem. Né? A igreja se preocupa com isso, o Papa Francisco se preocupa muito com isso, com a vida. Essa vida começa conosco e se expande, né? Por todo o universo, né? O cuidado com a Mãe Terra depende de nós também. Então nós temos que ter esse olhar, né? ampliar o nosso olhar, né? E mover nosso coração, né? Isso, perfeito. Fazer o nosso coração sinta isso, né? Tudo bem. Desculpe, me alonguei demais. Não, tá ótimo. E Ilza, quer falar? Foi muito bem, viu, Mário? Não falou demais, não. Você falou ótimo. Eu gostaria de trazer um pouquinho assim para o nosso dia de hoje, né? E quem é o meu próximo?
Porque às vezes a gente acha que o meu próximo é só aquele que está ali na rua, né? Que está ali sem comer, sem teto. Mas eu vejo assim, quantos que precisam de nós hoje, né? Às vezes até dentro da nossa própria casa. Exatamente. Né? Hoje faleceu o pai do Adriano. O Adriano é um catequista, que eu conheço muito o Adriano, tenho amizade com ele. Ele veio sofrendo muito com o pai dele. O pai dele veio sofrendo muito, muito, muito. E hospital. Aquela caminhada de sofrimento que a gente conhece. E hoje ele faleceu, né? Então eu vejo assim, hoje uma palavra amiga para o Adriano, um abraço, esse é meu próximo hoje. A gente sabe o quanto ele sofreu tudo esses dias que ele vinha sofrendo com o pai. Então, quantos que precisa de nós, né? As pessoas, às vezes não é somente a fome, mas é um carinho, é um abraço. Tem hora que vale muito, muito, né? Então, eu vejo assim, hoje, quem é o meu próximo? Às vezes o meu próximo está muito perto e a gente, acho que, né, a gente não enxerga. A gente precisa começar a enxergar mais as pessoas, principalmente que estão perto de nós, né? Então, um pouquinho isso, porque o Mário já falou muito bonito e o Luizinho também. Só trazer um pouquinho para hoje. Muito bem. Conceição, quer falar? Já foi bem explicado, né? Esse evangelho já não é muito difícil de entender, o Mário já explicou também muito bem. Queria falar aqui no início, né? Quando Jesus fala assim, quando o especialista em lei lá procurou Jesus, né? O que deve fazer para receber a herança da vida eterna, né? Jesus falou para ele. Perguntou primeiro, né? Jesus questionou, como estava escrito na lei, né? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? Então, ele disse que aí Jesus não ficou só aí, né? Deu o exemplo, né? Como que a gente vai amar a Deus, né? O exemplo de amor que Jesus deu, né? Aí contou a parábola, né? Do samaritano. É assim que a gente ama a Deus. A gente tem que amar a Deus no irmão, a pessoa necessitada, ser sensível a entender a necessidade do nosso irmão. Muitas vezes tem uma pessoa próxima da gente que está necessitando da gente, do nossa companhia, de uma palavra amiga, né? Se sentir que faz parte desse mundo, né? Que não está sozinho, né? Então a gente muitas vezes fica preocupado com aquele que está na rua passando fome, com aquele que está lá que não tem família, mas às vezes a pessoa que tem família perto da gente está precisando, né? E muitas vezes a gente não vê. Então, estar próximo, ver, amar o nosso próximo, não só todos aqueles que precisam de ajuda, né? Não só ajuda financeira, ajuda muitas vezes de uma companhia, de uma palavra amiga, né? Às vezes a pessoa está ali, tem as pessoas dentro de casa, mas é a pessoa sozinha, não tem nem condições de falar, de conversar, não tem ninguém para ouvir, né? E muitas vezes nesse sentido aí que Jesus está pedindo para nós, né? Ver a necessidade de quem está próximo, né? Procurar ser sensível a essas pessoas que muitas vezes aparentemente não está sozinha, mas está sozinha, né? Isso acontece muito. Às vezes a gente mesma, né? Não tem abertura de desabafar, de se sentir acompanhada com a pessoa da própria família, né? Então a gente muitas vezes não percebe que a pessoa da porta mais próxima da gente está precisando e a gente não ajuda, né? É isso. Muito bem. Mais alguém quer comentar? Fique à vontade. Cris, quer falar? Eu queria... Vou ficar escondidinha aqui mesmo.
Mas eu queria dizer assim, né? Estão ouvindo, né? Dá para ouvir? Dá. Eu estava pensando assim, né, Luizinho, que esse cuidar, o próximo, né, a Mário falou muito bem, a Ilza também, o próximo, cuidar do próximo, se nós pensarmos que todos somos membros, né, do corpo de Cristo, se todos nós formamos, né, um corpo que o Cristo, e onde Cristo é a cabeça desse corpo, a gente tem que cuidar do outro assim como a gente cuida de nós, né? Então cuidar da nossa saúde ou cuidar do irmão é como se a gente estivesse cuidando desse corpo. Então não é algo, tem que ser muito natural, né? Eu me preocupar da forma como eu me preocupo com a minha saúde ou com o que acontece comigo, eu tenho que ter essa mesma preocupação com o irmão, com aquele que está do lado, porque todos somos um, né? Você não repete sempre isso, né? Desejar sempre o bem, e isso implica também nesse, por exemplo, esse irmão que caiu, né, no mundo. Então, se nós pensarmos que ele, né, que nós somos parte desse corpo de Cristo, então precisamos, não é, ele só falou, não só aquele que está na rua e tal, né, mas ele principalmente, porque ele está mais vulnerável, mas quem está do lado também, mas nós temos que ter no nosso coração esse sentimento que o outro e eu somos parte de Cristo, e com isso, né, a gente, isso é o mínimo, né, eu acho, que a gente, o nosso viver tem que ser, o nosso agir, o nosso pensar tem que ser assim, quem está, o meu irmão é meu irmão, e eu tenho que cuidar dele da mesma forma que cuido de mim, né, que me preocupo com a minha saúde, eu devo me preocupar com o outro. Então, se nós pensarmos assim, né, esse que é acho que é isso que Jesus quer passar, né, quando ele coloca a questão desse irmão que caiu, né, nas mãos e ele mostra a misericórdia, né, desse samaritano. Então, esse sentimento, né, que a gente tem que ter com o outro, pensando que nós somos um, né, e fazemos parte do corpo de Cristo. Então, não é nada muito assim, seria o mais natural que o meu querer, o meu agir seja que o outro esteja bem. Ao invés de me alegrar porque eu estou bem, a minha saúde está boa, mas muito pelo contrário, eu tenho que pensar que aquele que não está bem, né, o Cristo sofre nele também, né? Então, como se eu tenho uma parte do meu corpo que está doente. O meu irmão, né, se nós pensarmos nessa comunhão que formamos, né, eu tenho que querer, desejar sempre que o outro esteja bem. E o que acontece não de ruim com o outro, né, eu devo me preocupar. Como o Zó falou do menino, né, o Adriano, que hoje sofre, então eu sofro também com ele, né? Então esse sentir com o outro, né, deveria ser o natural para nós, né? É isso. Muito bem. Mais alguém? Falta acho que 10 minutos, estamos quase encerrando o tempo. Deixa eu ver aqui. 12 minutos. O Wagner tá dirigindo ainda? Abre o microfone, Wagner. Tá com o microfone fechado. Boa noite, paz e bem. Boa noite. Eu só tô aqui, acabei de chegar. Hoje só vou escutar. O Mário falou bem, todo mundo falou bem aí. Eu não tenho mais nada que falar, não. Não tenho mais nada pra falar, não.
Todo mundo fala muito bem. Marcelo estava na missa da Aparecida ontem. É? Eu chego em casa, às vezes quando eu chego mais cedo, eu logo gosto de ligar a televisão, assistir a missa da Aparecida. Hoje não deu tempo, eu cheguei tarde. Mas eu olhei lá, de repente a câmera focalizou o público lá. O Marcelo lá no meio. Opa, que bom. A câmera foi em cima dele assim, focalizou bastante ele. Ele tá lá ainda, viu, Mário? Tá lá ainda, né? Tá, né, Marcelo? Eu vou voltar só terça-feira. Hoje você tá aqui já? Eu ainda estou aqui ainda. Eu fico até terça-feira aqui. Ele vai aparecer na missa ainda, viu, Mário? Hoje eu não vi, porque eu cheguei agora de pouco em casa. Não meu pai falou que não me viu lá, né? Nossa, apareceu várias vezes. Não sei se você está com algum problema de quem às vezes não enxerga muito bem. Ele sempre vê um palmeirense lá que vai na missa de segunda-feira, né? Quero ver se eu encontro ele lá então o padre brinca com ele lá. Quero ver se eu encontro ele lá segunda-feira. Muito bem. Tá certo, Marcelo. Então tá bom, gente. Acho que podemos encerrar, né? Faltam alguns minutinhos. Eu só queria lembrar, né, as pessoas não comentaram, que Jesus colocou o primeiro sendo um sacerdote que se aproxima do samaritano. Olha que interessante, né? O sacerdote olhou, falou, eu tenho que ir lá celebrar, né? É aquele que vai lá tomar conta aí, em primeiro lugar, né, da cerimônia lá na igreja. Então eu tenho que celebrar, eu não posso ficar impuro. Se eu tocar nesse homem aqui, eu vou ficar impuro, não vou poder celebrar lá com aquele povo, né? Então ele se desvia dele e vai embora. E o outro, o levita, né, é aquele que prepara a celebração. Olha só, levita é aquele que vai lá, né, na igreja e prepara tudo, a liturgia, todos os detalhes, todas as coisas para o sacerdote ir lá e celebrar. Puxa, se o levita não tocar naquele homem, ele não pode entrar na igreja, vai ficar impuro, né? Daí ele não vai poder ir lá também na igreja e preparar tudo. Então ele passa de lado também e vai embora. Olha só que interessante, né? E olha, para nós meditarmos também as nossas atitudes, que o Mário falou, né? Na igreja, as nossas atuações na igreja, o que nós estamos colocando em primeiro lugar. É muito interessante essas histórias que Jesus coloca, porque ele põe todo mundo, olha, né, Mário? Está todo mundo enquadrado ali. Tem que prestar atenção que ele enquadra todo mundo ali. Né? Muito bem, gente. É assim mesmo. Então vamos agradecer a Deus imensamente por esse momento de oração, né, que nós temos aqui na Ordem Franciscana, leitura orante da Bíblia. Agradecer a Ele por estar aqui conosco, nos animando, né, e fazendo tudo isso acontecer. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor, Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo
do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.